Arnaldo, 52 anos, um senhor já, né? Que gosta de brincar com cores, como vocês podem ver. Muita tinta, muita coisa colorida. Eu sou paulista, passei minha vida inteira em São Paulo trabalhando na área de comércio exterior. Até que um belo dia eu comecei a pensar em mudar de vida. E aí comecei a brincar com as tintas. Aí peguei um papel, comecei a pintar. E nas minhas viagens, através do meu trabalho na área de comércio exterior, eu visitava a Europa, cara, e eu via aquele povo desenhando na calçada, era a coisa mais maluca do mundo. Eu falei, mas como que esse cara conseguiu fazer isso aí? E aí um belo dia, cara, eu fiz uma tela, uma coisa assim, sem nexo. Fiz um rosto e coloquei lá guardadinho, lá, até que um dia eu dei uma festa na minha casa, um aniversário, eu me lembro como se fosse hoje. Uma pessoa olhou assim no cantinho, viu minha tela lá e falou assim, cara, que tela é essa? Dá ela pra mim. E eu falei, pode levar, é sua. A partir daí, cara, minha vida mudou. Porque esse cara era um marchand. E aí ele começou a divulgar as minhas telas de uma forma que eu não entendia como que ele fazia aquilo. E todo dia tinha um pedido de uma tela nova. E aí a coisa explodiu, né, cara? Aí veio a primeira exposição, que foi na Universidade Federal aqui de Uberlândia. Aí depois dela veio um convite da Ruth Matarazzo, lá de Miami, onde eu fui expor lá também, mandei 12 telas para lá, não voltou nenhuma, ainda bem, né? E aí não parou mais, aí nós começamos a fazer tela todos os dias, como está hoje, né? Todos os dias tem 2, 3 telas para terminar, e muitas exposições já agendadas. Com isso, eu acabei me afastando um pouco da área de comércio exterior e voltei a viver praticamente disso, cara, que é uma beleza. Bom, o meu esporte predileto é surfar. Eu passei muito tempo da minha vida morando na praia e aí com isso eu acabei aprendendo a surfar desde moleque. E eu trouxe muito disso para a pintura, porque quando você está surfando é muita cor, roupa com limão, verde limão, bermuda toda rajada, então isso me trouxe muitas ideias, né? E eu sempre gostei de desenhar rosto, né, pessoas, e eu fui me aperfeiçoando nos traços nesse sentido. Nova York, carro, essas coisas, cara, eu faço porque me remete muitas viagens que eu já fiz algumas vezes até para os Estados Unidos. Mas eu gosto mesmo, na verdade, de retratar pessoas, retratar lugares, dentro desse contexto que é esse multicolor aí, essas cores maravilhosas aí. E eu sou o único artista plástico no momento que coloca vidro em tela, né? Põe moldura, põe vidro, que valoriza um pouco mais o trabalho. Eu ia num lugar, cara, eu vi um quadrinho de peixinho, todo colorido, falei, mas quem que pinta esse troço? Aí vim descobrir que era um tal de Romero Brito, né? A vida é tão engraçada, cara, que através dessas coisinhas eu comecei a desenhar e pintar. Quando eu fui expor em São Paulo, na Oscar Freire, e aí eu cheguei na galeria, eu falei, nossa, a galeria é muito bonita. De quem que é essa galeria? É do Romero Brito. Eu falei, o destino é muito engraçado, cara, porque dias atrás eu estava copiando os quadrinhos dele, né? E hoje eu estava lá na galeria dele, lá no Oscar Freire, expondo as minhas telas. Uma outra referência muito forte na minha área, na minha arte, cara, chama-se Voca. É um holandês, né? É uma pessoa que tem muito a ver com tudo isso aqui, muito a ver. Eu falo que eu me inspiro nele praticamente em tudo, quase, né? Ele é um cara que vive colocando suas telas, e eu aprendi com ele não pintar tela pequena, ele só pinta tela gigante, e aí eu já passei dos padrões de fazer painéis mesmos, né? Então assim, ele é uma referência que eu acompanho e gosto muito. Eu fui casado há 18 anos, me divorciei já tem mais de 12, né? E sempre alimentei a família com o meu trabalho na área de comércio exterior. E com o tempo, quando eu vi que eu já estava separado, que eu comecei a mudar o meu foco, meus filhos que já são adultos, né, já são homens, né, todos formados, graças a Deus, viram para mim e falaram assim, cara, vai viver teu sonho, é isso aí, vai pintar. Então assim, a família sempre apoiou, os filhos sempre apoiaram. Eu tenho uma filha adolescente, né, de 14 anos ainda, que também apoia, adora tudo isso, adora viajar comigo para expor, então assim, para ela é uma festa. Eu pintei o Lázaro Ramos bem no começo da carreira dele, né? E aí eu fiz essa tela e fiz uma outra que era a Catedral de Montjuïc, lá de Barcelona, toda estilizada também.
E nessa época eu tinha uma viagem marcada para fazer. E ali foi o divisor de águas para mim, porque foram duas telas que todo mundo queria. Uma queria porque era apaixonado pelo Lázaro e a outra queria porque realmente a obra da tela da igreja de Montjuïc pintada daquele jeito que eu pintei era única, cara. Tanto que eu não consigo fazer mais. Não, ela foi única. E aí um cônsul acabou adquirindo essa obra minha e foi quando começou a ter valor minha obra. De fato, ali se revelou uns valores que eu não conhecia. E hoje as pessoas me pedem assim, quando você faz uma tela? Eu falo, cara, eu não vendo tela, quem vende é fulano, ela é uma marchand, ela mexe com isso, eu só pinto. Porque se eu me envolver em valores, eu acho que eu perco um pouquinho do foco do que eu gosto, né? E aí essas telas foram o divisor de águas. A tela do Lázaro Ramos e a tela da igreja de Montjuïc. Uma galeria aqui de Uberlândia, e aí me perguntaram se eu era formado em artes plásticas. A minha formação é na área de comércio exterior. A artes plástica, para mim, ela veio uma coisa de autodidata mesmo, né? E aí, por eu não ter a formação acadêmica na área de artes plástica, eu não podia expor naquela galeria, porque era uma galeria que era voltada para acadêmicos, né? A pessoa dizia que era para isso, é uma galeria particular. Passado alguns anos, cara, passado 2, 3 anos, eu estourei. Vamos falar assim, eu comecei a vender muita tela. Aliás, eu comecei a produzir muita arte. E assim, com apoio de pessoas maravilhosas, cara, de artistas maravilhosos, do Sandro, do Mangabeira, de pessoas assim, top mesmo. E aí eu percebi, cara, que você encontra barreiras nesse segmento. E há pouco tempo atrás, essa mesma pessoa que um dia me barrou lá atrás, né, me fez esse convite para me expor na galeria dela. Que estava assim... apaixonada pelas minhas obras, que eu acho muito normal, porque às vezes até eu me apaixono pelas coisas que eu faço e eu fico com dó de me desfazer. Esse foi o motivo que me levou a pintar mais até. Eu acho que quando uma pessoa fala de artes para você e você não é relacionado à técnica que você traz de uma universidade e você começa a colocar a sua alma na obra, parece que ela te diploma, você sai de lá diplomado, né? É assim que eu vejo a arte. A arte para mim é uma coisa de brincadeira. Se eu tiver que levar isso muito a sério, eu não consigo pintar. As corporações grandes, cara, por exemplo, o Grupo Arcor, que dirige o Ibis, eu participei de um projeto com eles, onde eu fui um dos contemplados a produzir algumas telas para algumas unidades dessa rede. E eu dei a ideia de por ser uma rede de hotéis de passagem, só para dormir, né? A pessoa é mais executivos, eu dei a ideia de fazer coisas leves, tipo cidades, países relacionados a alguns quartos. E aí eu acabei ganhando esse trabalho. E é um projeto que é a longo prazo para mim, porque é uma quantidade imensa de telas, são 88 apartamentos, né, mais o hall, então nós estamos falando de 300 e poucas telas. Então assim, é um projeto que eu comecei já a fazer, mas é a longo prazo. Apesar de eu ter um ateliê bacana, de eu pintar com materiais bons, outro dia eu estava andando na rua e vi um menino fazendo uma caricatura sentado no chão e eu me sentei ali com ele para me conhecer um pouco dele, né, e saber por que as pessoas passam por ele e não percebem que ele está ali fazendo uma coisa legal. E aí eu falei para ele, cara, deixa eu fazer um desenho, vamos ver se a gente consegue atrair o olhar de alguém pelo menos, né? Porque ninguém parava. O brasileiro tem essa coisa, cara, o brasileiro, ele está acostumado com holofote. Aonde tem um holofote dizendo, olha, aqui vai ter um show, aqui vai ter alguma coisa, ele entra. Se não tiver, ele não vai. O brasileiro já tem aquela coisa assim, que não pega um livro para ler. Já tem o problema da dificuldade financeira para todo o Brasil, isso a nível Brasil mesmo. Aí você faz uma obra dessa, cara, às vezes a pessoa tem até vontade de ter. Mas ela fala assim, cara, mas como que eu vou comprar isso se eu preciso colocar comida dentro de casa? Eu tenho uma coisa com a arte, cara, que assim, outro dia eu fui visitar uma pessoa, fui arrumar o pneu do carro, e aí eu passei em frente a uma loja, tinha uma lojinha aberta, uma meia porta, e uma pessoa pintando uns guardanapos, uns pano de prato e tal, e eu vi uma tela ali aberta,
só riscada. Eu parei, entrei e falei, moça, por que a senhora não pintou essa tela? Ela me respondeu assim, essa aí é minha neta, tem 10 dias que ela faleceu, e aí foi ela que riscou essa telinha aí. Aí eu simplesmente, você tem uma foto dela? Aí ela, tenho. Tirei uma foto assim no celular e fui embora. Passou-se meses. Um dia eu resolvi pintar aquela tela. Fiz uma tela de 1,5 por 1,5. Eu representei assim aquela menina de 10 anos, cara. Eu dei vida ali naquela tela para ela. Eu olhava para ela, parecia que ela estava me conversando comigo quando eu comecei a pintar. Mas o bonito foi quando eu fui entregar, né? E aí eu cheguei lá, o negócio estava fechado. Tá tudo cerrado, fechado mesmo. E eu perguntei pro borracheiro, moço, e a senhora daqui? Ela não tem mais. Olha, mas ela mora ali, vira ali e tal. Eu fui lá, ela não estava, eu deixei a tela de presente lá e fui embora. Passou mais alguns meses, essa pessoa me ligou, em prantos, em choro. Queria me agradecer de tudo quanto era jeito, me perguntando como que podia, se ela não tem condições de ter uma... Eu falei, não tem problema, isso é um presente, é uma coisa de alma, né? Então, às vezes o brasileiro ele tem vontade de ter, as pessoas têm vontade de ter uma obra de arte, porque do mesmo jeito que você vai numa loja e compra uma roupa, a tua casa precisa estar arrumada. Você já faz uma experiência, coloca uma tela numa parede e tira depois de uns meses para você ver como que sua casa vai ficar feia. É a mesma coisa, isso aqui representa muito alma, isso aqui tem alma, eu pinto com alma.